a rotina e a antecipação dos fatos são muito importantes para o apoio emocional dessas crianças. Então, vejam bem, rotina e antecipação dos fatos. Né? Aqui eu coloquei um desenho, né, de menino fazendo a prova de uma comida nova. E dentro do curso também vocês vão aprender muito sobre a seletividade alimentar. O quanto nós precisamos driblar essa questão. Vocês vão ter uma disciplina específica sobre isso, sobre driblar essa seletividade alimentar, em que a gente vai ter crianças que olham para uma comida, para um macarrãozinho, e vê que aquilo ali tem medo, porque vê como se fosse um prato de minhocas. Tem crianças que olham um morango, uma beterraba, e um dia remete a um dia que ela cortou o dedinho e ela vê sangue. Ela sabe que não é sangue, mas lembra sangue e ela não consegue comer. Então, tem crianças que vão optar por alimentos só mais sólidos e mais secos, alguns vão precisar de alimentos mais pastosos, né? Algumas crianças vão ter uma seletividade grande, vai comer arroz e batata frita, outros só batata frita e salsicha. E enquanto a criança, a gente precisa oportunizar todos os nutrientes, legumes, verduras, frutas, né? Todas as cores. E a gente precisa muito saber orientar as famílias precisam saber disso, a escola precisa saber e não achar que é frescura, que é mimo. Essa criança é muito mimada, só come batata frita, né? Come porque o pai dá. Não, o quanto vai muito além, né? Isso não é mimo, isso não é luxo, é realmente uma incapacidade que ela tem de conseguir apreciar e experimentar novos sabores, novos alimentos, e isso precisa ser tratado com bastante responsabilidade para que ela possa oportunizar, ter oportunidade, né, de ter acesso a todos os alimentos. E aí eu coloquei aqui na fotinha, né, afastar o prato de comida não pode, né, então assim, ela afasta sem querer, né, experimentar. Então, o prato, ele fica perto de mim. Eu consigo colocar a comida na boca, né? Eu consigo engolir a comida, né? Eu consigo. E, consegui provar uma comida nova, né? Isso tem que ser trabalhado, esse passo a passo. E bem assim, vou ilustrar aqui, como eu disse para vocês, que para cada criança, ela precisa de um auxílio. Existem algumas crianças que simplesmente você vai falar, vai ter no quadro de rotina, ir ao banheiro e lavar a mão. Né? Vai ter lá uma figurinha da criança lavando a mão. Para algumas crianças, esse passo a passo tem que ser muito mais esmiuçado. Né? Então, vai ter crianças que a gente precisa, chegou ao banheiro, então, abrir a torneira, molhar as mãos. Então, pegar o sabonete, né, ou apertar o sabonete líquido, vai ter que ter o passo a passo disso tudo. Ensaboar as mãos, enxaguar as mãos, né, fechar a torneira, né, pegar o papel ou a toalha, secar as mãos. Então, para cada criança, a gente vai precisar ter um nível de ajuda, um nível de mediação, de apoio. Algumas crianças simplesmente tendo a foto da pia é o suficiente, né, do banheiro, e uma criança lavando a mão, ela já sabe a ação. Outras crianças a gente vai ter que ter esse passo a passo bem esmiuçado. Então, rotina e antecipação dos fatos. A rotina é muito importante, pois ela dá suporte emocional. Olha só. Então, o quanto é importante, quanto as atividades de vida diária, elas vão muito além para a criança dentro do espectro autista. Por quê? Porque para essas crianças vai evitar uma crise, vai evitar um desajuste emocional, né? Alguma coisa que vai desestabilizar o dia dela, impedindo ela de ir para a escola, ou de não querer ficar na escola, ou de não querer ir para uma terapia. Né? Então, oportuniza equilíbrio. Não só a criança dentro do espectro autista, mas para todos nós. Começar o dia e não ter organizado causa frustração, pois terminarmos o dia com a sensação que fizemos somente as obrigações fixas, como ir ao trabalho ou escola. Então, vamos lá. Quando a gente fala do ensino estruturado, né, quando a gente fala da organização, vamos começar até da nossa casa. Não faz bem só para a criança dentro do transtorno do espectro autista. Isso faz bem para todos nós.
Quando nós não estamos bem emocionalmente, normalmente isso reflete em nossas gavetas, na nossa pasta de contas para pagar, né? Na nossa mesa de trabalho. Então, excesso de coisas, muita informação e a bagunça desorganiza qualquer sujeito, não só o sujeito dentro do transtorno do espectro autista. Mas vale ressaltar que, para eles, a influência é muito mais desastrosa. Por isso que muitas pessoas vão fazer terapia, tem um início, né? E pessoas que não estão, né, dentro do espectro, né, pessoas típicas, e saem e falam, puxa vida, a terapeuta quer que eu organize minha casa, meu guarda-roupa, minha gaveta, né? E algumas pessoas, depois que fazem isso, apenas organizar uma gaveta apenas, falam, parece que hoje eu lavei minha alma, né? Eu organizei, joguei coisas fora, fiz um destrale, né? Então, dentro dessa organização, é tão importante porque uma família muitas vezes tem que modificar as ações, né? Levava tudo embolado, uma casa super poluída, né? Sem horários, né? Sempre contando com imprevistos. Então, chegava depois da escola, ia fazer compra, a criança junto. Depois, quando você tem um filho dentro do espectro autista, isso muda tudo. E dentro dessa rotina, é bom que a criança tenha toda uma segurança. Percebam que não é algo que a gente realiza só com a criança, é algo que a gente precisa realizar com toda a família. Então, e até para toda a família ter uma qualidade de vida, né? E a família passa a perceber que uma agenda estruturada familiar vai beneficiar a todos, né? Eu, como uma pessoa adulta, diagnosticada tardiamente, né, com TDAH leve, eu não fico sem agenda, né? Então, a minha agenda física é muito importante. As pessoas vão fazer uso de uma agenda eletrônica, postzinhos no quarto, né? Tem um outro tipo de organização. Mas o quanto é importante que toda essa organização, volto, que nós estamos falando dentro do transtorno de espectro, seja visual para a criança dentro do espectro autista. Os estudos comprovam que crianças dentro do espectro autista se organizam melhor dentro da rotina. Então, dentro de uma casa estruturada e tendo uma rotina estabelecida, o quanto isso faz bem para elas. E uma criança bem emocionalmente, né? Então, ela consegue, com certeza, aprender melhor, se apropriar mais, né? E de acesso à cultura, a conhecimentos científicos, melhor as relações com o outro, as chances dela ter crise, dela se desequilibrar, vão ser bem menores. Eu digo bem menores porque a gente precisa contar com o imprevisto, e já eu falo isso um pouquinho mais à frente. Os fatos ficam mais previsíveis, né? Então, oportunizar um dia com mais previsibilidade. Saber de forma antecipada o que vai acontecer e compreender visualmente o que já realizou. Lembra do quadro de rotinas? O quadro de rotinas é igual à agenda. Quando alguém fala, professora, você tem agenda dia 26? Só um minutinho, deixa eu olhar na minha agenda. Então, visualmente, dia 26 eu tenho um compromisso, mas é às 19 horas. Você precisa de mim para a live, às 20h40 eu estou liberada, né? Então, isso é importante. Ok. Não. Eu trabalho de manhã, mas à tarde é que a gente consegue tomar um café da tarde, certo? Visualmente, eu consigo te dar uma resposta precisa, não vai ter choque, né? Porque está ali marcadinho todos os meus afazeres, né? Não vai ter choques de compromissos, e eu vou conseguir dar conta, isso vai me causar tranquilidade emocional. Então, para aprendermos, né, a gente sabe que a gente precisa de alguns fatores, né, como dormir bem, né, ter se alimentado bem, mas principalmente emocionalmente estarmos bem. Então, para crianças dentro do transtorno de espectro autista, em crise, em desequilíbrio, emocionalmente desorganizadas, vai ser muito difícil que a gente consiga oportunizar uma vida acadêmica, que tenha prazer na escola, que tenha prazer com seus pares, que goste de uma sala de recursos, né? Que goste de fazer uma atividade extra classe. Vai ser muito difícil por outros fatores, percebam? Né? Ela é uma criança difícil. Não, qual é o motivo que hoje ela não está bem? Então, a gente tem que analisar tudo isso, né?
Com a presença da rotina, que envolverá as atividades de vida diária, a criança ficará muito mais organizada. Por isso, as atividades de vida diária estarem dentro do quadro de rotina auxiliará muito o desenvolvimento dela. Agora, a gente vamos pensar um pouquinho na escola. O quanto é importante para essa criança que a escola possa oportunizar isso também. Então, quando você faz uma especialização, você não adquire conhecimento para você e você guarda, né? Você muda o seu ambiente, você consegue transformar a vida dos seus pares, você consegue ser uma melhor profissional, uma melhor mãe ou pai, né? Ou filha. Por quê? Porque esse conhecimento ele modifica os ambientes. Quando a gente começa a estudar, quando a gente começa a ler um livro, quando a gente começa uma especialização, é impossível a gente terminar da mesma maneira. Então, a modificação, ela vem, né, o que o nosso querido autor, né, pesquisador da abordagem da aprendizagem significativa, ele diz, né, que os conhecimentos ancoram-se a novos conhecimentos. Então, por que a especialização tem toda uma sequência, né, das aulas? Por quê? Porque um conhecimento ele é extremamente importante que a gente tenha compreensão daquilo para conseguir ancorar-se a novos conhecimentos. Né? Então, assim, não começa já com uma aula muito complexa. Começa com conceituação, com histórico, não é isso? Mostrando como é a política, e vai aumentando, porque você vai tendo elementos para os conhecimentos ancorar-se a novos conhecimentos. Então, isso é muito importante. Após tem uma sequência que faz todo sentido, não é simplesmente ser pincelado lá as disciplinas de forma aleatória. Uma disciplina vai fazendo vai linkando com as outras disciplinas. Isso que é o bacana, porque quando a gente coloca uma disciplina muito complexa, né, eu não tenho elementos, eu não tenho um conhecimento mínimo sobre aquilo ainda. Então, fica muito difícil, fica até frustrante para mim, né? Então, por isso que vai acontecendo, né? A aprendizagem ela se faz na zona de desenvolvimento proximal. Então, as atividades elas vão tendo um nível de complexidade, vai aumentando conforme a pós vai galgando, né, as disciplinas, vai chegando até o final, para você ter mais elementos, para você ter mais condições de apropriar-se daquele conhecimento. E aí, por que eu estou falando tudo isso? Porque quando você é um profissional que você sabe bem sobre isso, sobre a rotina, a importância de antecipar, você pode orientar a escola. Você vai estar lá na escola, você é um docente que vai poder orientar toda uma equipe. Você vai poder fazer diferença em toda uma equipe. Então, vejam bem, uma pessoa que, né, depois de uma especialização conosco, ela tem clareza o quanto é importante antecipar todas as atividades extra classe e tudo que vai acontecer também dentro da escola. Mas eu digo extra classe porque eu quero mencionar atividades que envolvem as festas, os passeios, visitas fora da escola. Isso precisa ser trabalhado com a criança de forma antecipatória. E aí, gostou desse vídeo? Então curta para que ele possa alcançar e ajudar mais pessoas. E se inscreva também em nosso canal do YouTube para contribuir aprendendo com a gente sobre esse e muitos outros temas. E ative o sininho aqui embaixo para receber aviso toda vez que tiver um conteúdo novo. Um abraço e até breve!